ideia de sustentabilidade, a meu ver, ela é uma ideia muito complicada, mas ela é importante porque ela introduz o elemento do equilíbrio. E o centro do equilíbrio é a ideia do bom senso e a ideia de limite. O problema principal é que você tem um sistema econômico, um sistema produtivo, que ele se funda, né, numa demanda constante, num desequilíbrio constante entre aquilo que você tem e aquilo que você gostaria de ter, que leva ao consumo. Esse desequilíbrio que tem uma outra indústria, que é tão importante, talvez, ou até mais do que o sistema produtivo, que é a indústria da publicidade, que se liga ao capitalismo, né, com as suas marcas, os seus brandings, como eles chamam hoje no Brasil, é tudo falado em inglês, né? Mas o brand, que é a marca do gado, né? Quer dizer, você ter o relógio de tal marca, o carro que tem um prestígio. Então você tem uma coisa muito curiosa, que você tem, ao mesmo tempo que os objetos têm a mesma utilidade, porque o relógio serve para marcar a hora, né? Você não quer ter um relógio só para marcar a hora, você tem que ter um relógio que marque, mas que seja da marca X, Y ou Z. A mesma coisa com os automóveis. Você quer ter um carro que seja um carro de último modelo. Então você tem uma competição que gera não só mais produtividade, ou uma produtividade qualitativa, que acaba dando no mesmo, né, em termos financeiros, e um impulso, né, para consumir, feito pela indústria da publicidade, que desequilibra o sistema. Então, sempre você quer alguma coisa a mais, né? Essa é a experiência comum de todos nós. Você entra num lugar, vai comprar um pão, mas se tiver uma roupa, você descobre subitamente que você precisa desesperadamente daquela blusa, daquele colar, daquela camisa, daquela calça. E vai comprar. Ou daquele sapato, o modelo novo. Essa característica que ela é básica no mundo ocidental, né, que é a ideia do progresso. A ideia do progresso que leva também a uma série de outras coisas e cujo pressuposto fundamental, e aí talvez seja a contradição maior com o que nós chamamos de ecologia, né, que é a ideia, que é uma ideia prevalecente a partir do século XVI, mas sobretudo do século XVII e do século XVIII, com os iluministas, que descobrem as leis do universo, a matemática, a física, etc., aplicado na economia, né? Que é a ideia de que os recursos do planeta são inesgotáveis. Esse planeta começa a dar sinais veementes de que ele não aguenta essa peça, né? Esse drama, né? Para usar uma imagem shakespeariana, que é boa, né? Esse teatro, porque ele começa a promover, você começa a ter desastres ecológicos. E você começa também a descobrir que países que eram abençoados com a ausência de tufão, de furacão, tinham inflação, que era o caso do Brasil, mas não tinha tufão, não tinha furacão. Hoje existe tufão, furacão, até neve, pedra de gelo está caindo no Brasil. Coisa do diabo, não. É o planeta reagindo a esse animalzinho. Nós no Brasil falamos do bicho-homem, que eu adoro, né? O bicho-homem, ou bicho-humanidade, que com a tecnologia, com o desenvolvimento da ciência, com essa ciência aplicada a um controle da natureza, a uma exploração desmesurada da natureza, sem limites, chegou e começa a ameaçar, não é, esta própria natureza que lhe deu tanto. Então, a redução do poder dos Estados através de uma ideologia que é baseada na ideia de totalidade, logo do limite, que é o bom senso, é o equilíbrio do planeta que está em jogo. Os poderes nacionais têm que, de alguma maneira, abrir mão
não é, da sua capacidade destrutiva do planeta em função de si próprios, porque eles fazem parte do planeta. Antigamente, você podia ter um país que tinha um padrão de vida muito superior aos dos outros. E isso existia, tanto que os outros eram tratados como subdesenvolvidos. Havia the West and the Rest. Atualmente só tem the Rest e não tem mais o West. Então, esse ponto é um ponto absolutamente fundamental para ser pensado. Como é que nós podemos desconstruir essa ideia de superioridade, né, de uma região do mundo, que é a Europa, o norte, né, a Europa e Estados Unidos, que são eurocêntricos, que são yankee-centrados, né, que são baseados no individualismo, para criar uma consciência do limite. É necessário um novo tipo de pensamento democrático, porque isso tudo tem que se enquadrar dentro de uma esfera de democracia, né? Isso não pode ser resolvido através de nenhum tipo de autoritarismo, muito menos de centralismo, porque o que nós vemos também é o fim do centralismo. Essa fragmentação é o que leva ao limite, né? O meu limite é esse, né? Mesmo que eu seja uma potência mundial, né, eu tenho uma responsabilidade. Aí, no caso dos Estados Unidos, é o caso mais assim agudo, né? É uma sociedade com um poder de destruição imenso e com um sistema político, obviamente, eu estou mais incapaz, né, de enfrentar esse poderio militar, esse poderio tecnológico, né? Tem que haver aí eu não sei o que vai acontecer, mas tem que haver mais diálogo, né, nessa parte. É uma responsabilidade muito grande. E nós, em relação à floresta amazônica, é o pulmão do mundo. Quer dizer, não pertence ao Brasil e não pode ser destruída pelos brasileiros, em nome de coisa nenhuma. Não é só questão de ter que ter energia, então vamos construir todas as hidrelétricas possíveis lá, porque tem que ter soja, tem que haver um controle. E tem que, para haver esse controle, as regiões mais ricas têm que automaticamente começar a praticar uma redistribuição de riqueza melhor do que a que tem sido feita até agora. Então, essas revoluções, ou digamos, esses movimentos, né, internos, são os grandes desafios que o mundo desse século, né, já não está mais no início, né, já estamos entrando na segunda década desse século, colocam, e é tudo muito rápido, né, porque eu tenho a impressão que destruir é mais rápido do que construir, né.